Geometria molecular. Sabemos que as moléculas são formadas por ligações covalentes. Uma molécula é formada por dois átomos ou um número bem maior de átomos. Dependendo do número de átomos, de como esses átomos estão organizados na estrutura, a molécula define a sua geometria. Então, por exemplo, toda molécula formada por dois átomos, a sua geometria será sempre linear. Exemplo, o Cl2, o O2, o HI. Por que é linear? Porque esses dois átomos estão alinhados, estão dispostos ao longo de uma reta. Cloro, por exemplo, forma uma ligação covalente simples, porque é do grupo 7A. Então, os dois átomos estão alinhados ao longo de uma mesma reta. O oxigênio, do grupo 6A, forma uma ligação dupla. Então, os núcleos desses átomos também estão alinhados ao longo de uma mesma reta. Então, os dois átomos sempre vão alinhar ao longo de uma mesma reta. Então, a forma geométrica é linear. Independentemente se a molécula, se os seus dois átomos são iguais ou diferentes. Diferente aqui no caso do HI, isso também vai ser linear. Molécula formada por três átomos. Aí entra a definição da teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Porque moléculas com três ou mais átomos vai apresentar um átomo central. Então, esse átomo central ele deverá apresentar um certo número de pares de elétrons. Na molécula, esses pares de elétrons todos podem ser ligantes ou não. O que é considerado como um par de elétrons em torno do átomo central? Você vai contar com sendo uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla e uma ligação dativa ou ligação coordenada. Então, nesse caso, se a molécula tem três átomos, a sua geometria ela pode ser linear ou angular. No caso aqui da angular. Indiquei como exemplo H2O e SO2, linear, CO2 e HCN. Então, vamos simplificar aqui com a linear. Carbono, do grupo 4A, é o átomo central. Os dois oxigênios estão ligados diretamente ao carbono. Como é que eu sei que é o átomo central? O átomo central é aquele elemento que aparece uma única vez. É aquele que forma um maior número de ligações. Então, o oxigênio do grupo 6A só vai formar duas ligações covalentes. Já o carbono forma 4 ligações covalentes, porque é do grupo 4A. Então, os dois oxigênios estão ligados diretamente ao carbono. Estão representando os 4 elétrons do carbono e os 6 do oxigênio. Você pode perceber a formação dupla ligação. Todos os elétrons do átomo central são ligantes. Todos os elétrons aqui do carbono são ligantes. O carbono é um átomo central. Quando isto ocorre, a molécula é linear. Vamos ver o caso aqui. Hidrogênio está ligado diretamente ao carbono, que é o átomo central. Veja aqui, hidrogênio só forma uma ligação, carbono forma 4, nitrogênio apenas 3 ligações covalentes. Então, carbono vai ser o átomo central. Vou apresentar uma tripla com o nitrogênio. E uma simples com hidrogênio. Então, essa molécula aqui tem carbono. Só tem dois, você vai contar apenas 2 pares de elétrons. 2 pares eletrônicos. Veja que eu expliquei. O que vai contar com um par eletrônico? Pode ser uma ligação dupla, só conta um par. Aqui eu tenho uma ligação tripla, só conta um par. Aqui eu tenho uma ligação simples, também só vai contar um par. Se tivesse um par de elétrons sem formar ligação, contaria apenas um par. Se tivesse uma ligação dativa, também seria apenas um par. Então, veja bem.
carbono não está sobrando elétrons. Tem dois átomos que estão ligados diretamente a ele. Então, seus dois pares de elétrons são ligantes. Todos os elétrons do átomo central são ligantes. Não sobrou elétron. A molécula só tem 3 átomos, então vai ser linear. Linear, linear. Veja que eu mostrei a fórmula eletrônica, eletrônica. Vamos lá. Aqui é o caso do H2O. Oxigênio, formando a ligação com 2 hidrogênio. Então veja bem. Tem elétron sem formar ligação ao redor do átomo central. Então a molécula vai ser angular. Aqui, todos os elétrons do átomo central são ligantes. A molécula é linear. Aqui, todos os elétrons não são ligantes. Tem elétron sem formar ligação. Então vai ser angular. Os pares de elétrons que sobram aqui impedem o alinhamento dos núcleos dos átomos. Impede que os 3 átomos estejam alinhados. Então vai apresentar esse ângulo. Molécula angular. Do SO2. Tanto oxigênio como enxofre é do mesmo grupo, grupo 6A. Então, um dos oxigênios forma uma ligação dupla com o enxofre, estabilizando. Os dois agora estão estáveis. Tem o oxigênio aqui, que precisa estabilizar. Tem elétron sobrando aqui do enxofre, que vai formar uma ligação coordenada. Então, o átomo central aqui tem um par de elétrons sobrando. Tem elétrons sobrando ao redor do átomo central, então angular. Então, aqui do H2O sobrou 2 pares de elétrons, aqui só sobrou um par. Importante é que sobraram elétrons sem formar ligação. Então, angular. Tem 3 átomos. Porém, tem elétrons sem formar ligação ao redor do átomo central. Angular. Voltando para cá. Tem 3 átomos aqui. 1, 2, 3. Observa o átomo central. Todos os elétrons do átomo central são ligantes. Então a molécula vai ser linear. Ângulo de ligação na molécula linear, 180 graus. Agora vamos ver o caso das moléculas com 4 átomos. Neste caso, a geometria da molécula pode ser trigonal plana ou então pirâmide de base trigonal, conhecido como piramidal. Trigonal plana se indica que todos os seus átomos estão no plano. A molécula é plana. Fazendo a fórmula eletrônica, boro é um não metal do grupo 3A, portanto só tem 3 elétrons aqui de valência, ligado ao 3 átomos de flúor. Então, todos os elétrons do boro são ligantes. O boro é o átomo central. Não sobraram elétrons. A molécula tem 4 átomos. Então, nesse caso, a molécula vai ser trigonal plana. Forma um ângulo de ligação de 120 graus. Ângulo de ligação, 120 graus. Todos os seus átomos estão dispostos no plano. O átomo central se encontra no centro de um triângulo equilátero. Os ligantes apontam para os vértices desse triângulo equilátero. Pirâmide de base trigonal. O que acontece? A molécula é espacial. Os átomos estão dispostos no espaço. Então, temos o nitrogênio do grupo 5A, colocando seus 5 elétrons aqui. Veja que são 3 átomos de hidrogênio que estão ligados aqui no NH3.
Então vai formar uma pirâmide. Veja, tem elétrons sobrando sem formar ligação. Moléculas com 3 átomos, tem 3 ligantes. 3 átomos estão ligados diretamente ao nitrogênio. Tem elétrons sobrando. Então isso aí impede que esses 3 átomos se distribuam de forma trigonal, formando um ângulo de 120 graus. Vai formar uma estrutura, uma pirâmide, uma espacial. Então aqui seriam os pés aqui da pirâmide. Então sobrou elétron. Sobraram elétrons aqui. Sobrou um par de elétrons. Então, piramidal ou pirâmide base trigonal. O outro caso aqui são moléculas com 5 átomos. A estrutura vai ser um tetraedro, forma geométrica tetraédrica. Um exemplo aqui, o metano, CH4. Carbono tem 4 hidrogênios ligados diretamente ao carbono. Vejam que todos os elétrons no átomo central são ligantes. O átomo central tem 4 ligantes, 4 hidrogênios. Então, a estrutura vai ser um tetraedro, de tal modo que o carbono se encontra no centro de um tetraedro e os ligantes apontam para os vértices deste tetraedro. O ângulo formado, 109 graus e 28 minutos. Algumas referências bibliográficas aproximam, colocam 129,5 graus. Então, fórmula eletrônica, e agora vou fazer a fórmula estrutural. Ok?